A primeira turma do Supremo determinou que o juiz de execução revise a pena de um condenado por furto. Fábio Luiz Correia Santana foi condenado a 7 anos e meio de prisão por furto qualificado e associação criminosa. Ele participou do furto de R$ 77 mil num caixa eletrônico que foi explodido. A defesa pedia a redução da pena e que o condenado passasse para o regime semiaberto ou então aberto. O relator, ministro Marco Aurélio, votou para que o juiz que decretou a prisão reveja a pena do condenado. Ao fixar o regime de cumprimento da pena, deixou de observar o disposto no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, ou seja, não considerou o período em que estivera preso o paciente provisoriamente. Os outros ministros acompanharam o relator. A hipótese aqui é puramente técnica. É saber se a hipótese é ou não de aplicação do regime semiaberto, inclusive em função do volume de pena aplicada e das circunstâncias judiciais avaliadas pelo juiz. De modo que acho que está correta a decisão e tem o meu apoio de remandar ao juiz para que verifique a presença de requisitos para a aplicação do regime semiaberto. A primeira turma também analisou o habeas corpus de Gisele Luana Lewandowski, condenada a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por estelionato. A defesa pediu ao Supremo para suspender a execução provisória da pena até o julgamento de todos os recursos. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso foram contra, mas a maioria da primeira turma acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio, e votou para Gisele recorrer em liberdade. Em nenhum momento houve a decretação de prisão preventiva, houve a possibilidade, inclusive, de recorrer em liberdade da decisão de primeiro grau. A única justificativa para a prisão, para o início do cumprimento da pena, era a decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora foi alterada. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também esteve na sessão da primeira turma hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Hoje, na primeira turma, teve análise de uma ação movida por vários artistas contra um ex-parlamentar, né? É exatamente uma queixa-crime em que se busca transformar numa ação chamada ação penal privada, porque ofensiva contra a honra de Glória Pires, Orlando de Moraes, Sônia Braga, Letícia Sabatella e Wagner Moura. Esses são os autores do pedido que chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque à época Vladimir Afonso Rabelo teria proferido da tribuna da Câmara dos Deputados palavras ofensivas à honra desses artistas, o que levou com que eles propusessem essa chamada queixa-crime por difamação e injúria, buscando a responsabilidade penal desse ex-parlamentar. Aqui no Supremo Tribunal Federal, a grande discussão é saber se é possível ou não essa ação ser recebida em razão do que a Constituição prevê para os deputados federais, senadores da República e também deputados estaduais, a chamada imunidade material, ou seja, durante o exercício do mandato parlamentar, eles não podem ser responsabilizados nem civil e nem criminalmente por palavras, votos e opiniões proferidos em quaisquer discurso, desde que tenham relação com o exercício do mandato. O ministro Alexandre de Moraes, relator dessa PEC, que é o nome dado aqui no Supremo Tribunal Federal para essa queixa-crime, ele entendeu que deve ser rejeitado em razão da imunidade material. Por quê? Para ele, o limite estabelecido na imunidade material seria um discurso de ódio e não meras palavras ofensivas, ainda que mal educadas, como foi o caso. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, não poderia ser recebida essa ação penal. Mas o ministro Marco Aurélio, que assim como o ministro Alexandre de Moraes já tinha votado em outra sessão, entendeu pelo recebimento e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso acabou também trazendo o seu voto vista, acompanhando o ministro Marco Aurélio pelo recebimento da ação penal e determinando que essa ação seja baixada para a primeira instância, já que Vladimir Afonso Rabelo não é mais parlamentar federal, não é mais deputado federal e, portanto, não tem mais prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, essas palavras ofensivas, elas
têm que também ser relativizadas, porque não se pode utilizar a tribuna da Câmara dos Deputados ou do Parlamento para ofender a dignidade das pessoas, disse o ministro Alexandre de Moraes. Mas esse julgamento ainda não foi concluído. O ministro-presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux, pediu vista para melhor analisar os fatos e trazer uma outra sessão para concluir o julgamento do recebimento ou não dessa ação penal privada. Ministra Rosa aguarda o voto do ministro Luiz Fux para que tudo seja resolvido lá na primeira turma. E você acompanha a sessão amanhã? Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, sessão plenária no Supremo. Ok.